tirar. Muito bem. Vamos esperar o Luan voltar agora, né? Porque o Luan é sempre o excluído, né? Vamos esperar o Luan voltar, que daí eu começo a fazer o exemplo aí, tá? Bom, eu já falei, ele já viu essa parte, então vamos lá. Ó, então, o meu exemplo dado, né? Eu tenho um potencial magnético escalar aqui, que está na direção de menos a z, né? Menos ρ ao quadrado sobre 4. Eu preciso calcular o fluxo que passa essa superfície aonde? Em φ sobre 2, o ρ de 1 até 2 e o z de 0 até 5. Então, o que eu desenhei aqui para vocês, né? Desenhei o eixo x, y e z e fiz o plano onde que ele estava, né? Então, o meu φ é 90 graus, né? O meu φ é girado 90 graus, então significa que o meu plano está exatamente em cima do eixo y. O meu ρ é esse laranja aqui, que vai de 1 até 2, e o meu z, eu fiz o verde aqui, que vai de 0 até 5, né? E aí, esse aqui está o meu plano, ó, esse é o meu plano. O que eu tenho? Eu tenho um potencial, né? Um potencial magnético escalar aí, que atravessa essa superfície na direção de menos a z, tá? Então, aqui está o meu potencial magnético escalar, ó, certo? Então, aqui está o meu A. Então, se o meu A está aqui, se esse meu potencial magnético atravessa aqui, qual que é o fluxo que atravessa essa superfície? Então, o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar que aqui, ó, existe um fluxo atravessando esta minha superfície como se fosse aqui, ó. Qual que é o total de fluxo que atravessa essa minha superfície, né? Quanto fluxo eu tenho, ó, entrando aqui e saindo lá do outro lado, tá? Tendo essas condições aqui. Se eu preciso saber quanto vale esse fluxo, o que eu sei? Eu sei que o meu fluxo é a integral de superfície aberta, lembram, né, que não pode ser superfície fechada, é a integral de superfície de B produto escalar ds, tá? Vamos pensar assim, ó, primeiro, o B, eu sei que eu vou ter que, ó, quem que é o meu B? Para mim encontrar esse B, eu vou ter que fazer o produto vetorial de A, né, ou rotacional de A. Na verdade, né? Vamos representar ele mais bonitinho aqui, ó. Vai ser assim, o B, né? Para mim descobrir o B, eu vou ter que fazer o rotacional desse meu campo potencial magnético escalar, tá? Então, o meu B vai ser o rotacional de A, numa coordenada cilíndrica, né? Porque eu sei que isso daqui é φ, ρ e z, né? Φ, ρ e z, isso daqui vai me dar uma coordenada cilíndrica, né? Então, eu vou ter que fazer esse rotacional. Mas eu posso determinar quem é o meu ds, ó, porque eu vou precisar desse ds também. O B, eu vou ter que fazer o rotacional de A. Como eu já tenho o A aqui, eu posso fazer o rotacional dele. E eu sei que a minha coordenada é cilíndrica, então eu já sei a coordenada cilíndrica do rotacional. E o meu ds, gente, ó. Quem que é o meu ds? Quem que vai ser a minha superfície? Olha, se eu pegar esta minha superfície aqui, para mim saber quanto vale essa minha superfície, ó, vai ser quem? Ó, quem que é a minha superfície? Como é que eu faço para calcular a área desse retângulo aqui? Eu vou pegar o quanto eu tenho de ρ e quanto eu tenho de z, não é isso? Ó, vai ser a largura aqui vezes essa altura, né? Então, o meu ds vai ser quem? Vai ser dρ, dz, em qual direção, gente? Qual que é o meu vetor AN que aponta essa minha superfície? O meu vetor AN é quem, ó? Quem é que está girando aqui, ó? Se ele está exatamente em cima do eixo X, do eixo Y, quem que é perpendicular a essa superfície? Vai ser o afim, não vai? Né? Ó, porque se ele está aqui, quem que vai ser, ó? Se o meu arro, né? O meu dρ é o comprimento aqui dessa minha superfície, o meu dz é a altura, o outro que está perpendicular, o outro eixo que está perpendicular a essa superfície é o afim, né? Então, ó, quem que vai ser o meu ds nessa superfície? Vai ser o ρ multiplicado pelo z, e o AN, no caso, em qual direção? Na direção de afim, certo? Então, não é difícil de ver isso daqui, tá?
Então, eu fiz essa minha coordenada, eu sei que isso daqui vai girar aqui, então, é uma coordenada cilíndrica. Lembram quem que é a matriz para mim fazer o rotacional da coordenada cilíndrica? Se nós pegarmos lá na frente, vai ser isso aqui, ó. 1 sobre ρ, né? De a ρ a φ a z, né? De del ρ, de del φ, de del z, né? Fazendo com quem? Fazendo com A, né? Porque como é o meu produto aqui A, então vai ser A na direção de ρ, vai ser ρ a φ, né? E vai ser A na direção de Z, né? Lembram disso, ó? Tá? Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Então, a minha matriz, vocês não viram nada, né? Não observaram nada aí. Ó, quem que é a minha matriz na coordenada cilíndrica para mim fazer o rotacional, ó? Vai ser as coordenadas, né? A ρ, a φ, a z, das derivadas de quem? Da função. Agora o Luan voltou. Luan, desculpe aí, né? Você é sempre o escolhido para sair, tá? Vou fazer agora aqui, ó, certo? Então, eu tenho um ds, que nós determinamos aqui, ó, tá? Quem que era a minha superfície? Era dρ, dz na direção de AφI, tá? E agora eu vou fazer o meu produto, o meu rotacional de A. Quem que é a matriz cilíndrica, ó? É a ρ, a φ, a z, da derivada de ρ, da derivada de φ, da derivada de z, em relação a quem? Em relação ao meu A, que era quem? O meu A na direção de ρ, meu ρA na direção de φ e o meu AZ. Lembram que isso aqui é da matriz cilíndrica, tá? É da formulazinha lá. Muito bem, vou fazer aqui na outra página, porque vai ficar grandinha aqui, né? Então, se eu precisar fazer essa matriz agora. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer agora o rotacional de A, né? Então, o rotacional de A vai ser 1 sobre ρ, né? Então, vamos lá. A ρ, a φ, a z, a ρ, a φ, né? Eu já vou pôr a matriz aqui repetindo as colunas, que daí fica mais fácil, né? Então, vai ser, ó, a derivada da função, né? Ó, a derivada em função de a ρ, né? Del de del ρ, del de del φ, del de del z, né? Aqui, del de del ρ, del de del φ. E aqui embaixo vai ficar quem? Vai ficar a minha função, né? Quem que é a minha função? É a... Vamos substituir já isso aqui. Ah, é que eu tenho aqui um ρ, né? Eu tenho na direção de φ, eu vou ter um ρ. Cadê aqui, ó? Aqui que eu esqueci, ó. Eu vou ter um ρ na direção de AφI, né? Ó, ρ na direção de AφI. Então, é 1 sobre ρ, e aqui eu vou ter um ρ na direção de AφI, ρ na direção de AφI. Então, vamos lá, ó. A minha fórmula A, olhem aqui, ó. O meu vetor, o meu potencial magnético A, ele só está na direção de AZ, né? Então, significa que no AφI e no Arρ, ele é zero, certo? Ó, eu só tenho componente do A na direção de AZ. Então, é isso que eu vou substituir lá, ó, tá? Só na direção de AZ. Então, no Arρ, ele é zero, no AφI, ele é zero, tá? No AZ, ele é quem? É menos ρ ao quadrado sobre 4, ó. No Arρ, ele é zero, no AφI, ele é zero. Ok, gente? Ó, a primeira partezinha de cima eu coloco as coordenadas, a do meio são as minhas derivadas parciais, né? E aqui embaixo é a função que eu tô fazendo, ó, o meu A. O meu A só tinha componente, ó, o meu A só tinha componente em Z. Então, o φ e o ρ valem zero, tá? E só onde eu tinha componente em Z é que eu vou substituir ele, tá? Então, vamos lá, porque eu tinha isso aqui, tá? Ó, a ρ, a φ e a Z, tá? Então, ainda aqui onde é o AφI, eu tenho um ρ, né?
ó, rho vezes zero, e aqui também rho vezes zero. Como é zero, vai dar zero aí, tá? Então, vamos lá. Fazer a multiplicação de ida, depois a de volta. Então, aqui, o rotacional de A vai ser 1 sobre rho, que multiplica, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, para nós não nos perdermos, deixa eu fazer aqui, ó. A rho, a φ, aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar quem? A derivada disso aqui em função de φ na direção de rho, né, ó. Vou fazer aqui, ó, a derivada de menos rho ao quadrado sobre 4 em relação a dφ, né, na direção de rho. Esse é o primeiro, tá? Mais quem agora aqui, ó. Isso aqui, dá zero. Isso aqui, dá zero. Agora, vamos voltar, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, vai ficar menos, com menos daqui, fica mais, né? Ó, mais a derivada disso aqui, ó. Então, é a derivada de menos... Opa, aqui vamos deixar negativo aqui na frente, né? Bom, deixa aqui, ó. É que aqui nós já colocamos o mais, né, com esse menos ali, daí fica mais. Vamos deixar o positivo agora aqui, ó. Rho ao quadrado sobre 4, né, na direção, em relação a rho, né, ó, em relação a rho, na direção de afim, tá? Esse aqui e esse aqui dá zero, esse aqui e esse aqui dá zero, tá? Então, sobrou isso aqui, ó. Muito bem. Se sobrou isso aqui, olhem aqui, ó. Se eu vou derivar rho em função de φ, ó, eu vou derivar rho em função de φ. Dá alguma coisa? Não, né? Rho em função de φ dá zero, tá? Agora, aqui sim, ó. Aqui eu vou ficar. Então, aqui eu tenho a rotacional de 1 sobre rho, que multiplica quem aqui, ó. Vamos organizar isso daqui para ficar mais bonitinho, né? Ó, então, a derivada disso aqui, tá? É que esse mais aqui não existe, né? Que vai vir para frente aqui, ó. Senão vai parecer que é um rho mais aqui, né? Ó, qual que é a derivada de rho ao quadrado sobre 4 em relação a rho? Ó, qual que é a derivada de rho ao quadrado sobre 4 em relação a rho? Se eu pegar isso aqui, vai ficar 2 rho sobre 4, né? Ó, pega isso daqui e fica 2 rho sobre 4, na direção de afim, ok? Ó, só derivei isso aqui em função de rho, na direção de afim. Então, o rotacional de A vai ficar quem? Deixa eu tirar essa outra página aqui. Então, aqui vai ficar, ó, se eu substituir isso daqui, né? 1 sobre rho, então, aqui fica 2, tá certo, né? 2 rho sobre 4. Isso daqui, mas tinha que sobrar um rho aí. Só que eu fiz essa minha derivada aqui, tem algum problema, gente? Me ajudem aqui. Del rho ao quadrado sobre 4 em função de rho. Na direção de afim. Se eu fizer isso aqui, tá certo, né? Na direção de afim. Ah, aqui, ó, gente, eu errei, ó. Na direção de afim, ó. Na direção de afim, aqui tem um rho, ó. Tá? Então, aqui vai ter um rho multiplicando isso aqui ainda, ó. Certo? Ó, é isso aqui que multiplica rho. Então, ainda aqui vai ter um rho da multiplicação, ó, tá? Porque ele não deriva, ó. Ele só tá multiplicando lá para fazer a derivada disso aqui, ó. Então, é rho que faz a derivada disso na direção de afim, tá? Então, tem um rho aqui. Então, agora sim, ó. Agora simplifica esse rho aqui com esse rho aqui, esse 2 com esse 4, vai sobrar quem aqui, ó?
vai sobrar Rho sobre 2, né? Na direção de AFI. Isso aí, tá? Então, ó, esse Rho sobre 2 na direção de AFI é o nosso B, né? Então, vai ficar aqui, ó, Rho sobre 2 na direção de AFI. Então, esse é o nosso B, tá? Então, ó, descobrimos o B, que é o rotacional de A, né? Porque aqui a gente tinha um Rho na direção de AFI, ó, que eu esqueci de pôr lá em cima, ó, tá? E aí você resolve aqui e vai ficar isso aqui. Muito bem. Agora que eu achei, então eu vou para o fluxo, né? Eu já tenho B e já tenho o meu DS, que nós determinamos lá, que o nosso DS era quem? dρ dz na direção de AFI. E agora a gente vai fazer o nosso fluxo. Então, o fluxo vai ser quem? Vai ser a superfície fechada de B, produto escalar ds. Então, vamos lá. O nosso φ agora vai ser a integral de superfície. Então, é uma integral dupla, né? Deixa eu virar um pouco mais aqui. Integral de superfície, então, é uma integral dupla. De quem? De B. B é quem? Rho sobre 2, na direção de Aφ, produto escalar de ds. ds é quem? dρ dz na direção de Aφ, né? Então, olhem aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, né? Rho dz na direção de Aφ, se eu fizer esse produto escalar aqui, ó, produto escalar de Aφ com Aφ, beleza, vai dar 1, né? Porque se aqui fosse uma outra coordenada, gente, ó, se fosse, por exemplo, sei lá, a z ou a rho, tá? Isso aqui ia dar 0. Lembram? O produto escalar de coordenadas diferentes, que são perpendiculares, dá 90 graus. Eles têm que ser paralelos, ó. Então, tem que ser a φ com a φ, a z com a z, a rho com a rho, enfim, né? Então, isso aqui dá certo, ó. Então, esse a φ com esse a φ dá 1. Então, isso significa que o meu fluxo pode ser quem? Ó, 1/2 eu posso tirar para fora aqui, né? Ó, esse 1/2 é constante. Então, eu vou ter 1/2 da integral aqui de rho, dρ, dz, né? Porque a φ com a φ vai dar 1. Então, vamos resolver agora isso daqui, ó, tá? Então, se eu pegar agora isso aqui, para mim resolver esta minha integral aqui, quem é que vai ficar? Ó? Vai ficar um fluxo igual a 1/2. Vamos ver aqui, ó. Rho de rho, né? Ó, vamos determinar os limites para isso aqui. O nosso rho, que é esse aqui de dentro, né? O nosso rho vai de quanto? De 1 a 2, né? Ó, o nosso rho, o rho vai de 1 até 2 e o z vai de 0 a 5, né? Esses são os nossos limites de integração, ó, das duas derivadas que sobraram de superfície aqui. Então, o rho vai de 1 a 2 e o meu z vai de 0 a 5, né? Então, vamos lá. Então, se eu pegar isso daqui, 1/2 que multiplica quem? Quanto vale a integral de dz? Vai ser z, que vai de 0 a 5, né? Vezes a integral de rho de rho. Quanto vale a integral de rho de rho? Rho ao quadrado, né? Sobre 2, certo? Ó, então, isso aqui vai ser rho ao quadrado sobre 2, que vai de quanto? Que vai de 1 a 2, né? Então, vamos lá. O nosso φ vai ser 1/2. 5 menos 0, 5. Vezes, aqui vai ficar... Aqui vamos resolver, né? Ó, 2 ao quadrado fica 4. 2 ao quadrado fica 4 sobre 2. Menos 1 ao quadrado fica 1 sobre 2, né? Ó, então, o meu φ vai ser 5/2 vezes isso aqui. 4 menos 1, 3/2, né? Que os dois são 2 aqui. Então, o φ vai ficar 3 e 5, 15 sobre 4. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, 3,75 Weber por metro, né? Ou watt, se eu quiser. Então, esse é o nosso fluxo,
tá? Vejam, gente, a parte mais difícil, na verdade, geralmente é você fazer aquele rotacional lá, né? Você tem que cuidar para não se perder ali, tá? Na hora de fazer o rotacional. Mas é bem tranquilo, em geral, para vocês fazerem ali, tá? Então, olha, o que vocês têm que determinar primeiro? De repente, além do cálculo da matriz aqui, ó, é vocês determinar quem é o DS, né? Porque, vejam, ó, nesse exemplo aqui, ó, o DS é bem tranquilo de encontrar aqui, né? Ó, porque eu tenho um ρ e tenho um Z. Então, a minha superfície é quem? É ρ vezes Z, então é dρ dz, na direção de Aφ, que é a outra coordenada que sobrou aqui, né? Que é a perpendicular a essa superfície, é a direção de Aφ, tá? Então, é isso que a gente tem ali para calcular esse fluxo. Eu já passo lá a fotinho para vocês, tá? Então, agora, gente, ó, então esse é o exemplo que eu tinha ali para fazer para vocês. Agora, eu vou querer que vocês façam 2 exercícios bem simplesinhos aqui, tá? Que é o exercício da página. Deixa eu passar aqui, daí eu já ajudo vocês também. Vocês têm 2 exercícios para fazer. Eu vou bater a fotinha e vou mandar ali para vocês, depois eu mando a foto da aula, tá? Então, aqui, ó, na página 254, deixa eu achar vocês aqui. Na página 254, exercício 7.6, tá? Então, eu vou passar aí, ó. Já tem a resposta, tá? E o exercício agora, 7.7, da página 260, tá? Deixa eu tirar aqui. Também tem as respostinhas, tá? Ok, gente? O primeiro exercício que vocês têm ali, ó, o 7.6, então, fazendo esses 2 exercícios, encerramos hoje, tá? Ó, o 7.6, aí eu já vou organizar aqui as minhas folhinhas e já mando os exemplos para vocês. O 7.6 que vocês têm ali, tá? Ele me diz assim, ó, um toroide de seção reta circular, cujo centro de sua seção, né, encontra-se na origem e o eixo coincide com o eixo Z, tem 1.000 espiras, com ρ0 10 centímetros e A 1 centímetro. Se o toroide é percorrido por uma corrente de 100 mA, determine H. Então, para vocês determinar o H, o que vocês têm que fazer? Tem que achar o H da espira, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Quando a gente faz o H da espira, vocês podem usar direto, que é aquilo que a gente estava fazendo antes, tá? Deixa eu achar aqui o H da espira para passar para vocês. É I, tá? Na verdade, é I sobre 2πρ numa direção qualquer. Tá, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. O H, tá? Então, para o exercício 7.6 ali, ó. Para o exercício 7.6, vocês vão determinar o H, que é aquela primeira parte que nós vimos hoje, tá? Que é a lei de Ampère, certo? Então, vocês vão usar aqui, ó, o H, para vocês determinar, vai ser o I, que é a minha corrente, dividido por 2πρ, tá? Na direção, no caso de um AN, né? Que eu vou ter aqui, tá? Então, isso vocês vão usar para determinar o H. A única diferença nesse daí é que vocês vão ter um N multiplicado aqui, que é o número de espiras, tá? Então, vocês vão multiplicar a corrente pelo I, porque ele é um toroide cheio de espiras, tá? Que vocês vão ter ali. Então, é só determinar, é quase que direto a aplicação aí, tá? Para vocês fazerem esse exercício 7.6 aí. E o 7.7, tá? O 7.7, vocês vão ter... A única coisa que vocês vão ter que determinar aqui, ó, é o ρ, tá? Vocês vão ter que achar o raio do ρ. Porque vocês têm assim, ó, na letra A, vocês têm para 3, menos 4 e 0, tá? Então, esse ρ aqui, ó, vocês vão ter que determinar o ρ
Lembram lá? É a raiz, né? Nesse caso aqui, vocês podem usar, ele tem o eixo ρ, né? Então, vocês podem pôr todos os intervalos aqui, cada uma das coordenadas ao quadrado, né? Então, deve ser ρ ao quadrado, mais φ ao quadrado, mais z ao quadrado, né? Ele deve ter dado ali para vocês as coordenadas, né? Ó, é menos 3, na verdade é x, y e z, né? Porque é menos 3, 4 e 0, então é x, y e z, tá? É só vocês achar essa coordenada ali, que é o ρ, e fazer a substituição, tá? Uhum, uhum, uhum. Professora, esse AN aí, no caso, assim, no sentido do. É porque você já tem o toroide, então ele vai ser circular a ele mesmo, tá? Vocês nem vão precisar usar ele, tá? Ah, Na tá. verdade, seria o sentido. Como ele está falando que é um toroide, né? Então, ele está interno a ele mesmo. Então, ao redor desse toroide, né? Ele tem um circuito, tá? Ali é bem simplesinho agora, é só vocês substituir ali. E o 7.7, que vocês vão ter lá depois o exercício lá de trás, tá? Ao invés de vocês terem as coordenadas cilíndricas, vai ser uma coordenada retangular, x, y, z, tá? Para vocês fazerem o rotacional de A, vai ficar mais fácil, né? Na hora de vocês fazerem o rotacional, é para x, y e z. Esse rotacional aqui, ó. Vocês vão olhar lá que o A é em x, y, z, né? E aí vai ficar mais fácil, porque não tem essas multiplicações aqui, tá? Tentem fazer aí, qualquer coisa eu já ajudo vocês. Deixa eu só passar ali para vocês os exemplos, né? Daí vocês já podem olhar. Deixa eu me organizar aqui. Então, vai ficar essa aqui. Eu vou parar a gravação e depois qualquer coisa a gente